Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, você, para nós. Um Jesus Expresso onde Jesus quer falar com cada um de nós expressamente, urgentemente, com amor, com graça, com misericórdia, para que nós possamos cada dia mais entender qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Se você é filho de Deus, filha de Deus, é com você que o Senhor quer falar através da sua palavra. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa palavra com um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, com o seu pai, a sua mãe, seu filho, seus irmãos, a quem você sabe e ama e sabe também que conhece e precisa endireitar as suas veredas. Conhece a vida que está levando e quer uma mudança de vida. Então é com esse que você precisa compartilhar por amor a essa vida, por amor a essa pessoa em que você ama, gosta e quer ver transformado. Amém? Diz assim em Provérbios 29, 18. Você que é bom de Bíblia, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que o rei Salomão escreveu. A sabedoria que ele pediu a Deus, ele recebeu de Deus, e Deus falou para ele que não haveria outro homem com tal sabedoria como a sabedoria de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Amém? Bom, você que é bom de Bíblia, que já achou Provérbios, capítulo 29, número 29, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mais uma vez para você gravar bem. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Boa essa palavra, né? Essa palavra é para mim, primeiro para mim, e depois para você que está compartilhando, participando dessa palavra comigo e que está ouvindo a voz de Deus. Amém? Bom, as escrituras inspiradas em Jeová são cruciais para a nossa vida, muito importantes, mas muito importantes, mais importantes do que nós imaginamos. Sem uma revelação da vontade de Deus, a humanidade é desesperadamente ignorante e perece na ignomia e na dor, ou seja, sofrimento, na falta de conhecimento, na falta de entendimento, na falta de conhecer qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito muito especial para mim e para você. E se nós estamos ligados, queremos aprender mais de Deus, nós vamos aprender hoje. Jeremias 29, 11 diz assim, já preguei essa palavra, muito importante também, para saber como Deus te ama, como Ele te ama, como Ele te quer bem. Te ama tanto que até deu o seu próprio Filho, unigênito do Pai, para ser o sacrifício perfeito pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pensamento do Senhor a respeito de cada um de nós é de fazer o bem, de fazer o melhor, e trazer paz, muita paz. A realização dos nossos projetos, sonhos, felicidade, só se obtém guardando os mandamentos. Só se consegue guardando os mandamentos.
só se consegue vivendo os mandamentos. É isso que Deus quer, obediência de cada um. Mandamentos de Deus são ótimos e maravilhosos. O mandamento de Deus é o caminho de Deus para nós. Amém? Só que é muito, para alguns é difícil, mas para aqueles que querem viver uma vida diferente, querem uma transformação na sua vida, vai conseguir. Muitos caminhos, o mundo diz, muitos caminhos levam ao Senhor. Mas só existe um caminho, Jesus Cristo. E Ele veio nos ensinar o caminho de nós nos religarmos a Deus. Amém? O Senhor quer que você esteja com Ele. Ande com Ele. Seja obediente a Ele. Fale com Ele. Ouça Ele. Muitos fazem ouvido de mercador. Mas você, eu, nós, que conhecemos a Deus, queremos ouvir mais de Deus. Eu quero ouvir mais de Deus. A nossa realização, nossos projetos, nossos sonhos de felicidade só se obtém guardando os mandamentos de Deus, que só podem ser conhecidos se a atenção for dada à Bíblia. Se nós estivermos atentos à leitura, entendimento, conhecimento da palavra de Deus, na leitura, no entendimento, na prática verdadeira da palavra de Deus. Muitos dizem que praticam, mas na realidade não praticam. Praticam do seu jeito, ao seu modo, mas não é do nosso modo. Não é como eu quero, é como o Senhor quer. Diga glória a Deus. É como o Senhor quer. A lição desse provérbio é simples. Mas a maioria das pessoas é enganada por uma falsa interpretação e aplicação e por ambição desmedida de suas conquistas. Muitos são ambiciosos e a ambição traz a cegueira no entendimento. Não conseguem enxergar com entendimento o caminho de Deus. Quem é que nunca ouviu essa breve mensagem? Onde não há visão, o povo perece. Ou seja, sem visão, sem um propósito de Deus, sem a direção de Deus que dá uma visão perfeita, o povo vai perecer. Temos aqui um dos versículos mais abusados na Bíblia, isto é, o ruído das palavras sem nenhuma consideração com o sentido das palavras. Senhor, nos salva da nossa ignorância. Pede a Ele para tirar da ignorância, para te dar entendimento, para te dar sabedoria. Ele dá. A lição é simples, porém poderosa. A lição de Provérbios, que nós lemos aqui agora, é simples, mas é poderosa em Cristo. Diga glória a Deus. A palavra de Deus é uma grande bênção. No obedecer está o alicerce da verdadeira felicidade. Tudo que se constrói na vida, nos sonhos, nos projetos, casamento, no emprego, na família, tem que ter um alicerce. Tem que ter um alicerce estruturado, firme. A palavra é a rocha, do alicerce de tudo que nós precisamos fazer quando falamos com Deus, consultamos a Deus, conversamos com Deus, ouvimos a voz de Deus e vemos pela palavra se estamos em concordância com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja verdadeiramente o alicerce que nós devemos ter nas estruturas, nos projetos, nos sonhos, em que vamos realizar na nossa vida. Isso é em tudo. Diga glória a Deus. Em tudo que vamos fazer. Agora, o que vamos fazer está estruturado na palavra de Deus? Você faz o seu bel prazer,
do seu jeito, aí eu sinto, eu penso, eu imagino. Não. Fala com Deus. Pede confirmação a Deus. Pede aprovação de Deus, Senhor. É da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu invista nesse projeto? Que eu realize esse projeto? É para minha pura vaidade? O meu bel prazer? Para me vangloriar? Para me engrandecer? Mas qual é o propósito que você vai fazer na sua vida particular, pessoal, espiritual, ministerial, profissional, para glorificar o nome do Senhor? Aí o Senhor está em concordância com os seus projetos também. E você está em concordância com a palavra de Deus. A lição é simples, porém poderosa. Mas onde a palavra de Deus não é pregada, não é ouvida, aí o povo morrerá na ignorância por inanição de conhecimento. Inanição de conhecimento. Senhor, salve-nos de tal ruína, dessa situação. Às vezes Deus pode tirar a sua palavra do seu povo. Considere os primeiros dias de Samuel, que ungiu Davi, rei de Israel. A palavra de Deus, ou a revelação de Deus, era rara naqueles dias. Rara. E especialmente chamada de visão. Em geral, Deus não estava revelando a si mesmo e a sua vontade à nação até que Samuel chegou. Ou seja, o sacerdote que estava no momento, antes de Samuel ser levantado como profeta, o sacerdote não estava sem visão, sem revelação, sem profetizar, sem profecia, sem direção. E aí, o povo começou a perecer, o povo começou a perder. Da misericórdia, Senhor. Deus retirou sua palavra em outras ocasiões, também sobre a Asa, a nação, o rei Asa. A nação tinha passado por um longo período sem um sacerdote que ensinasse. Sem um sacerdote que ensinasse a palavra. Da misericórdia, Senhor. Misericórdia. Passado um longo período sem sacerdote ensinar, ou tivesse a lei de Deus demonstrada, aplicada ao povo, ensinada ao povo. 2 Crônicas 15, 3 a 7 diz: E Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem a lei, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e achava. Buscar-me-eis, me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E o achava, e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Ou seja, a perturbação, sem Deus a pessoa fica perturbada. Não tem direção, não tem visão, não tem conhecimento, não tem entendimento. Fica sem bússola, sem direção certa. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com todas as angústias. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando fazemos uma obra do Senhor, existe uma recompensa. A recompensa de vitória, a recompensa de paz, de alegria, de comunhão, de verdade, de justiça, de amor, de felicidade. Muitos procuram a felicidade, né? Onde encontrar a felicidade? Boa pergunta, pastor. Onde
encontrar a felicidade? Os mandamentos da palavra, as ordenanças de Deus, os decretos de Deus, preceitos, conceitos de Deus, os valores de Deus, que tem que ser os nossos valores também. Durante o reinado de Josias, a lei de Deus, que havia sido perdida, foi encontrada durante a renovação do templo. Está lá em 2 Crônicas 34, de 14 a 21. Retirando eles, ou seja, os templos, não só em Jerusalém, mas nas cidades circunvizinhas, ao redor de Jerusalém, também tinham templos que estavam abandonados. Ou seja, o pai do rei Josias, o avô do rei Josias, Manassés, um dos piores reis que já existiu. Impressionante. Andavam completamente fora da vontade de Deus. Completamente fora da vontade de Deus. E Deus acendeu a ira por causa disso. E houve um silêncio da parte de Deus. Ou seja, houve um silêncio. 2 Crônicas 7:14. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, porque nós temos que ler a palavra. Sem profecia o povo se corrompe. Assim diz a palavra em Provérbios 29:18. Então, 2 Crônicas 34, 1. Fala assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus. Toda a felicidade, toda a vitória, toda a transformação, todas as conquistas que nós precisamos, começa quando nós buscamos a Deus. Então, buscando a Deus. Seu pai, e no 10º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens, das esculturas de fundição, e derribaram perante ele os altares Balaíns, e cortou a imagem do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas da fundição, quebrou e reduziu a pó, e aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares a ídolos, a idolatria estava se proliferando em Judá e Jerusalém. Derribados os altares, os bosques, as imagens, esculturas, até reduzir a pó, e tendo cortado todas as imagens, o sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então ele fez uma limpa geral. O rei Josias começou a reinar e ele começou a buscar a Deus. Ele começou a entender que aquilo tudo que o pai e o avô estavam fazendo era fora da vontade de Deus. E a misericórdia, Senhor. Josias repara o templo. E o que acha o livro da lei? Ou seja, até o livro da lei, que o sacerdote lia para o povo, ensinava o povo, conduzia o povo, estava perdido. Os templos que estavam fechados, aonde não se adorava mais a Deus, aonde o povo não buscava mais a Deus, estava tudo fechado. E quando eles resolveram reconstruir o templo, começaram a achar as coisas. É importante quando nós começamos a arrumar a casa, arrumar onde precisa ser arrumado e começar a fazer uma faxina, nós encontramos coisas perdidas. Há muito tempo procurávamos, não achar por causa da
bagunça, desordem, tudo desarrumado, tudo fora do lugar, entulhado. Então, o que fez o rei Josias? Ele repara o templo de Ilquias e acha o livro da lei. Começa assim, o livro da lei, porque não tinha mais profecia, não tinha sacerdote para ensinar, não tinha mais condição do povo conhecer Deus e andar nos caminhos de Deus. Estavam sendo conduzidos a adorar outros deuses, a falsos deuses. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Manasseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor. Hoje, a casa do Senhor somos nós. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Repare, arrume, comece a arrumar a sua casa, comece a arrumar a sua família, comece a arrumar os seus projetos, comece a arrumar tudo aquilo que está fora do lugar na sua casa, na casa espiritual, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, o seu compromisso com Deus. Começa a renovar a sua aliança com Deus, renove a sua aliança com Deus. Deus quer renovar todos os dias a sua aliança conosco, mas muitos estão tão atarefados, preocupados com as coisas do mundo, com as coisas terrenas, que esquecem das coisas espirituais. É importante as terrenas, sim. Mas a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o rei Josias começou a arrumar, purificar a terra, onde tinha altares, ele cortou tudo, imagens de sol, imagens de fundição, de madeira, de todo como foi tipo, ele derrubou, e a cinza ele já aspergiu, jogou sobre o túmulo dos sacerdotes também, que adoravam outros deuses, falsos deuses. Até os sacerdotes corromperam, misericórdia, Senhor. E vieram Ilquias, um sacerdote, e deram o dinheiro que tinha trazido da casa de Deus, ou seja, mas tinham alguns fiéis ainda que iam lá na casa de Deus e empurravam para dentro do templo alguma oferta, aquilo que era da vontade de Deus, aquilo ia se acumulando. E quando esse Ilquias foi começar a fazer a limpeza, dar uma geral lá na casa de Deus, encontrou dinheiro. Encontrou dinheiro, e esse dinheiro foi usado para a reconstrução do templo. Diga glória a Deus. E deram dinheiro que tinha trazido da casa de Deus e que os levitas guardavam no umbral. Guardavam o umbral e tinha recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá, Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Ou seja, começou a faxina geral. Parece até que nós estamos nos nossos dias também, né? A faxina geral está começando também na nossa nação. A limpeza já vai começar e muita coisa que é sujeira, que era corrupção, que está corrompida, vai sair da nossa nação. Diga glória a Deus, glória a Deus. E o entregaram os quais dirigiam a obra, superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra, trabalhavam na casa do Senhor, para consertar e reparar a casa. Estamos lendo 2 Crônicas 24, de 14 a 21. 2 Crônicas 34, de 14 a 21. Agora nós estamos no versículo 10. Chegaram na casa do Senhor. E estes deram os que faziam a obra trabalhando na casa do Senhor, para consertar e reparar a casa. E deram os mestres da obra, os edificadores, para empregar nas pedras lavadas e madeiras, ou seja, o que foi recolhido, o que estava esquecido,
nos tempos fechados, deu para reconstruir. Então, Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E assim foi também nesse tempo aqui, em que houve a reconstrução do templo. Diga glória a Deus. 14. E tirando ele o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor Ilquias, sacerdote, achou o livro da lei, achou, perdido, abandonado, esquecido. Achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés, escrito pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão, achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu um livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo, teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos do que faziam a obra. Além disso, Safã, escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro perante o rei. O que aconteceu? Sucedeu que, pois, ouvindo o rei a palavra da lei, rasgou as suas vestes, e o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo, ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre a palavra deste livro, e se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Aqui temos uma lição. E essa lição é que, por falta de os pais passarem de geração em geração o conhecimento da palavra do Senhor, muitos estavam se corrompendo sem conhecer o verdadeiro Deus, sem entendimento de quem era Deus, estavam andando às cegas, estavam perdendo, perecendo. Por isso que a palavra no profeta Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, foi por falta de conhecimento. Falta de conhecimento que isso aconteceu. Passaram a adorar falsos deuses, passaram a entrar num declínio espiritual, uma apostasia espiritual, em que o inimigo tomou lugar. Muitos hoje, por se afastarem da palavra, por não comerem a palavra todo dia, por não comerem a palavra todo dia, por falta de oração, acabam tendo uma apostasia, acabam se afastando, acabam dando espaço às coisas do mundo entrarem em suas casas, nos seus corações, pelos olhos, janela da alma, pelos ouvidos, e começa a uma perturbação. Porque a palavra é que tem que dar a direção, a palavra tem que ser a nossa bússola. Mas quando não tem a palavra, quando não há profecia, o povo se corrompe. É o título dessa mensagem. Sem profecia, o povo se corrompe. Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então, nós lemos aqui 2 Crônicas 34, 14 a 21, daquilo que aconteceu no tempo do rei Josias, aonde ele, desde pequeno, começou a ter o entendimento que a nação precisava de uma mudança, que a nação precisava voltar a buscar o verdadeiro Deus, adorar o verdadeiro Deus, e não a falsos deuses. E hoje também existe ainda falsos deuses. Deuses que não são deuses verdadeiros, são falsos deuses. Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, o amor de Deus, a graça,
A misericórdia de Deus, diga glória a Deus. Enquanto estavam na Babilônia, Deus também retirou a sua palavra do povo de Israel. Ela em Ezequiel 26, Jesus viu o seu próprio povo sem a fiel pregação, como ovelhas sem pastor. Misericórdia. Misericórdia. Mateus 9,36 fala sobre isso. Sem a palavra de Deus para salvá-los, o homem zelosamente adorará a árvores, queimará galinhas como um sacrifício, ensinará a reencarnação, acreditará que ele veio do macaco, comerá um Deus de bolacha, beijará uma pedra. É o que muitos católicos fazem, muitos idólatras fazem. Passa a mão no santinho, bota a mão no santinho e pede alguma coisa, e faz promessa, e por aí vai. Sem profecia, o povo corrompe. Sem conhecer o verdadeiro Deus, o povo se corrompe com o mundo, com engano, com mentira. Diga misericórdia, Senhor, misericórdia. Quando Paulo pregou em Listra e Atenas, ele explicou que Deus tinha deixado os gentios para andarem nos seus próprios caminhos e ignorância, sem a sua palavra, durante muitas gerações. Mas, depois que ele levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, ele estava ordenando aos homens que se arrependessem das suas ignorâncias. Está lá em Atos 14. Sem as escrituras, os homens, com as suas vorazes ambições, se apressarão a praticar o mais vil estilos de vida. Misericórdia, Senhor. O mais vil do estilo de vida. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam também os outros gentios, na vaidade, no seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido, tomou todo, oh glória a Deus, todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometer impurezas e pecados. Diga misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que nós prossigamos em conhecer mais ainda o Senhor, mais ainda a sua vontade. O Senhor sabe muito bem como é que o povo anda, como é que o povo dele anda. E de tempos em tempos ele chama para conserto, ele chama para um alinhamento, ele chama de várias maneiras.